Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe, sou engenheiro eletricista e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Agroenergia da Universidade Federal do Tocantins. E hoje nós vamos falar sobre logística e aproveitamento de esgoto e lixo e suas possibilidades para a geração de energia elétrica. Vamos dar início à nossa apresentação. Aproveitamento e logística de esgoto e lixo e suas possibilidades para a geração de eletricidade. Esse trabalho é requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Agroenergia 1, sob orientação da professora doutora Yolanda Vieira de Abreu. Antes de iniciar o trabalho, vamos expor alguns fatos importantes sobre a nossa apresentação. Então, nossa apresentação vai ser dividida em duas etapas. Primeiro, vamos falar da logística e aproveitamento do lixo, e logo após, vamos falar da logística e aproveitamento do esgoto. Teremos alguns vídeos informativos a respeito do assunto ao final e também espaço para dúvidas e questionamentos. Parte 1. Aproveitamento e logística do lixo. Então, é importante destacar que nesse trabalho nós vamos utilizar 3 métodos para realizar o processo de conversão de biogás em eletricidade, que vai ser aterros sanitários, usina de compostagem e usina de incineração. Uma breve introdução. Então, o desenvolvimento das atividades humanas tem causado um aumento populacional nos grandes centros e, junto a isso, a dificuldade de manejo correto do lixo, tornando um problema de administração pública. Ou seja, as pessoas, à medida que a população cresce, produzem mais lixo, de uma maneira não proporcional. Ou seja, está havendo uma produção mais elevada de lixo do que crescimento populacional. Isso se dá a uma série de fatores, entre eles os fatores econômicos e os fatores tecnológicos. Então, o poder aquisitivo das pessoas está relacionado à quantidade de lixo que elas podem produzir. Quanto mais industrializadas elas puderem produzir, puderem consumir, mais produtos elas puderem adquirir, mais produtos elas irão jogar fora. Então, a praticidade do dia a dia, a correria das metrópoles, o cotidiano, faz com que as pessoas prefiram coisas descartáveis do que coisas reutilizáveis. Então, esse é um problema presente nos grandes centros que tem se tornado cada vez mais comum. Além disso, o fator tecnológico contribui para esse aumento acelerado e a produção em grande escala e a baixa no custo dos produtos. E isso faz com que o poder aquisitivo das pessoas também aumente e a quantidade de lixo, consequentemente. Apesar disso, a quantidade de lixo orgânico ela depende do padrão do país. Países mais desenvolvidos têm menos quantidade de lixo orgânico. Num país como o Brasil, mais da metade do lixo produzido ainda é orgânico. Então, a tecnologia e o desenvolvimento econômico acarretam numa maior produção de resíduos sólidos urbanos que não poderiam ser utilizados para a geração de eletricidade pelo processo de obtenção a partir do biogás. Então, esse aumento do lixo, acompanhado do aumento populacional nos grandes centros, tem ocasionado uma série de problemas. Por quê? Temos muito lixo, mas não temos estrutura para depositar esse lixo. E dentre os problemas acarretados devido à disposição incorreta do lixo, está os fatores ambientais e os fatores sociais. Nos fatores ambientais, temos problemas como a emissão de gases, a poluição da atmosfera, o mau cheiro liberado pelos dejetos que são desprezados de forma irregular e a atração de animais. Então, esse problema dos animais, como baratas, ratos e até mesmo focos de mosquitos da dengue, causa um problema de saúde pública. E é aí que nós obtemos o problema social. Se existe o lixão, também vai existir o catador de lixo, que são pessoas que se dedicam a procurar materiais reciclados no lixão para realizar a venda e obter renda. Então essas pessoas vão lá no lixão e aí esses animais vão estar lá portando doenças, essas pessoas vão contrair essas doenças e vão voltar para os grandes centros. E vai ser nesse momento que as doenças vão ser levadas para a cidade, ocasionando esse problema de saúde pública. Além disso, os catadores possuem também esse problema pela questão de inclusão social. A profissão de catador de lixo deveria ser regulamentada com base em cooperativas
entre outras maneiras, que não fosse de céu aberto no lixão, até porque os lixões não deveriam existir. Vamos ver mais à frente com a política nacional de resíduos sólidos, que temos diretrizes estabelecendo que lixões não são alternativas viáveis para o manejo correto de lixo. Então, pelo menos no Brasil, até 2010, não existiam diretrizes oficiais por parte do governo federal a respeito de como o lixo deveria ser manejado, o que os municípios, todas as esferas de poder, municípios, estados e até mesmo o governo federal, deveriam fazer com o seu lixo. Então, em 2010, foi lançada essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O que essa política diz? Ela propõe diretrizes, né, do que os municípios devem fazer para manejar o lixo de forma correta. Então, ele estabelece que os municípios se planejem, elaborem planos de resíduos sólidos, caracterizem seu lixo, implementem melhorias, quando não for possível implementar aterro sanitário, implementem pelo menos o aterro controlado. E também ela é responsável por fiscalizar. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela vem para punir aquele município que não se adequa de forma alguma. Então, ela pode punir com multas que vão de R$500 mil até R$2 milhões, caso o município não venha a cumprir as diretrizes estabelecidas. Além disso, né, a política ela veio para agregar no fator econômico, porque ela prevê benefícios na parte financeira para auxiliar os estados e municípios a se adequarem às normativas de acordo com o necessário. Então, a ordem de prioridade de geração dos resíduos é uma das principais causas abordadas, né, na geração de resíduos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a ordem de prioridade. Então, ela começa com a não geração. Se você puder não gerar o resíduo, ótimo. Se não puder não gerar, reduza a quantidade de resíduos. Se não puder reduzir, reutilize. Se não puder reutilizar, recicle. E se não puder realizar a reciclagem, realize o tratamento. E no caso da matéria orgânica, que não é possível fazer nenhum desses processos, dê o destino final para ela correto, que seria um dos 3 métodos que nós vamos falar aqui mais adiante. Então, os benefícios dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eles são inúmeros, porque antes não haviam diretrizes de forma alguma, né? Os estados e municípios faziam o que bem entendiam. E eles meio que tinham razão, porque não tinha um documento a ser seguido. E esse documento é bastante extenso e tem todas as diretrizes que o município precisa saber para manejar o lixo de forma correta. Então, como eu disse, é bastante importante caracterizar o lixo, né, para a gente ver o potencial que o Brasil tem para a geração de eletricidade a partir de resíduos sólidos urbanos. Então, nos gráficos abaixo, são fontes do IBGE, estima-se que diariamente no Brasil são produzidas cerca de 265 mil toneladas de lixo. Nos gráficos logo mais abaixo, que foram adaptados, nós temos algumas estatísticas, como a logística dos resíduos sólidos. O que é essa logística? É a coleta do lixo para a destinação final dele. Ou seja, quando o caminhão passa na sua casa, coleta o lixo e leva para o fim que tem no município. Então, 84,4% dos municípios brasileiros têm coleta domiciliar correta, que é aquele caminhão próprio para transportar lixo, que tem o local correto para os profissionais que trabalham com isso ficarem alocados. E 7% possuem uma coleta irregular. O que é essa coleta irregular? São utilizados caminhões, caçambas, os funcionários não têm condições dignas de trabalho, entre outros aspectos que não se encaixam na política nacional. E 8,6% entre outros, que são manejos que incluem a zona rural, entre outros aspectos. Agora, o tratamento final dos resíduos sólidos urbanos. 59,5% dos resíduos eles são manejados de forma correta, um pouco acima da metade, quase 60%, que é uma quantidade não aceitável para um país emergente como o Brasil e de dimensões continentais. Já o manejo incorreto é em 40%. Então, cerca de 40% do lixo brasileiro é destinado a lixões, queima, aterros controlados, ou seja, meios que não
beneficiam tanto a sociedade quanto o meio ambiente, maneiras incorretas de manejar o lixo. A composição do lixo brasileiro. Essa estatística é bastante importante, uma vez que só é possível produzir biogás com lixo orgânico. E outra coisa que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelece é a separação correta do lixo. Então, em muitas cidades do Brasil, apesar de ter um aterro sanitário, não ocorre aquela separação correta. É misturado lixo orgânico com papel, papelão, plástico, entre outros. Então, é muito importante que ocorra uma coleta seletiva, a fim de minimizar, né, o processo para descartar esse lixo de forma correta, num aterro sanitário, por exemplo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela visa que os municípios devem incentivar que os próprios moradores realizem essa coleta seletiva a fim de descartar o lixo para os seus meios corretos. Então, um dado muito importante, 52% do lixo brasileiro é orgânico, o papel e papelão vem em segundo lugar com 26%, seguido de plástico com 3%, metais com 2%, vidro 2%, outros 15%. Então, principais destinos do lixo brasileiro. Aterros sanitários, 53%. Aterros controlados. O aterro controlado, ele basicamente se resume na produção de algumas valas, onde o lixo é basicamente enterrado. Ou seja, não tem nenhum cuidado com o solo e nenhum sistema de captação de gás. Porque a matéria orgânica, a partir do momento que ela se decompõe, ela libera o gás que em si é o biogás, mas esse gás ele não pode ser liberado na atmosfera sem nenhum tratamento. Então, os aterros controlados, eles basicamente se baseiam em enterrar o lixo. Então, eles resolvem meio que o problema da aproximação de animais e do problema social dos catadores, mas continua poluindo o solo e os lençóis freáticos e liberando gás. Os lixões é o descarte sem qualquer cuidado. Apenas deposita em um local aberto. Não tem valas para enterrar o lixo, ele fica a céu aberto mesmo, com todos aqueles problemas que a gente falou. E a compostagem e reciclagem, vou falar um pouco mais à frente como funciona, e os outros destinos também está incluído na incineração, que é bem pouco presente no Brasil. Então, o biogás. O biogás ele é resultado da decomposição da matéria orgânica. O lixo doméstico e o lixo proveniente de atividades agrícolas são os principais responsáveis pelo sucesso na formação do biogás. Então, como eu disse anteriormente, só é possível gerar biogás com matéria orgânica. Então, é preciso que tenha essa separação para que a produção seja eficiente. E como eu disse também, o biogás, quando não manejado de forma correta em aterros sanitários e lixões, pode causar uma série de danos ambientais nos arredores da instalação. Então, aqueles gases, eles ficam por ali flutuando ao redor das instalações, tem risco de explosão, tem as questões que eu falei anteriormente, e o mau cheiro também. E aí, por incrível que pareça, tem alguns aterros sanitários, eu vou falar alguns exemplos mais para frente, que eles não manejam de forma correta o biogás, apesar de ter o dreno de biogás, eles simplesmente liberam esse gás. Esse gás ele deve ser ou queimado, ou acoplado, né, a um motor específico para ser acoplado a um gerador e gerar eletricidade. Aterros sanitários. Então, para fins de geração de biogás, a alternativa mais interessante é a dos aterros sanitários, visto que eles dispõem de técnicas de captação dos gases liberados. Então, para entender esse processo, é importante a gente saber como funciona um aterro sanitário. Então, um aterro sanitário, basicamente, é um local amplo destinado à disposição de resíduos sólidos urbanos. O que acontece? É realizado todo um tratamento antes de depositar o lixo naquele local. Então, o local escolhido ele é bastante específico, ou seja, ocorre uma série de estudos antes. Não é simplesmente um local escolhido de qualquer jeito. Esse local vai ser observado se passam algum efluente perto desse local, com o intuito de não contaminar o solo. Ele tem que ser pelo menos 30 km de distância distante da cidade, dos centros urbanos, e tem que facilitar o transporte dos caminhões, ou seja, não pode ser uma via muito movimentada. A forma que é escolhido o local é um estudo preliminar, tem todo
um estudo por trás, um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, entre outros. Então, basicamente, a matéria orgânica, ao chegar ao aterro, ela não é simplesmente depositada. No aterro sanitário é cavada uma vala e aí ela é estabelecida de acordo com a distância dos lençóis freáticos. Ela pode ser mais rasa ou mais funda, isso vai depender. E aí vai ser aplicada uma camada de polietileno, que é um plástico impermeável, porque não só o biogás é liberado, também é liberado o chorume, que é um líquido preto, que é altamente que tem um potencial de contaminação elevado. Se entrar em contato com água ou um lençol freático, a contaminação é certa. Então tem essa camada de polietileno, depois tem uma camada de argila, aí o lixo é aplicado, mais uma camada de argila e aí depois é aterrado com o solo do próprio aterro sanitário. O que acontece? A decomposição ela vai ocorrer lá dentro e esse gás ele vai ser liberado de qualquer forma. Então, temos os drenos de chorume no interior da instalação. Como vocês podem estar vendo aqui, temos os drenos de biogás também. O gás é liberado e tem a queima do biogás. Então, esse processo, após a vala ser totalmente preenchida, vai ser plantada grama e vegetação. Como vocês podem estar vendo aqui as árvores. Só que a matéria orgânica que está no solo ela vai continuar em decomposição por muitos anos. Então, não é só realizar esse processo, é preciso manejar o gás de forma correta. Então, alternativas para converter esse biogás em eletricidade. Existem algumas formas de converter. Podem ser utilizadas caldeiras, microturbinas ou motores a combustão. Esses motores geralmente eles são adaptados porque não existe uma tecnologia específica para utilizar esse biogás, porque os motores utilizados geralmente são os motores utilizados em outros processos de combustão, que eu vou falar um pouco mais à frente na incineração também. Então eles são adaptados. E o grande problema que tem é a corrosão, que o gás gerado ele é altamente corrosivo, então é necessário que tenha essa adaptação dos motores. Então esse biogás ele é queimado nos motores, vai girar esse motor que está acoplado ao gerador, e aí o gerador vai fornecer eletricidade. Então, os motores que eu encontrei na literatura que oferecem melhor rendimento são os motores a gás ciclo Otto, que podem proporcionar uma potência de 30 kW até 20 MW, dependendo da estrutura que for instalada. E aí nós temos as turbinas a gás e as microturbinas, que apesar de ter um potencial maior, as turbinas a gás, até 150 MW, elas são muito caras, então se torna inviável instalar esse tipo de tecnologia no aterro sanitário, sendo que os motores ciclo Otto possuem um benefício parecido. Agora vamos para a usina de incineração do lixo. Então, esse método é um método de alto custo, devido à utilização de equipamentos especiais. Nesse método existe uma grande redução do volume de lixo, cerca de 4% do volume inicial. Então, as usinas de incineração elas geram energia através do vapor. E os gases que são gerados nesse processo, eles são descartados, só que utilizando filtros altamente potentes. Eu iria passar um vídeo que ia descrever exatamente esse processo. Mas como não vai ser possível, eu vou passar para vocês depois o link e no vídeo que a professora vai postar também vai ter o vídeo. E vocês vão ter uma noção melhor de como isso funciona. No Brasil, esse método não é muito comum. Já existiram 2 usinas de incineração no Brasil, em Manaus e em Belém. Mas elas foram desativadas nos anos 90 por falta de manutenção. E depois disso, não surgiram mais projetos nessa área. Apenas em 2013 surgiu um projeto em Barueri, São Paulo, que foi engavetado, infelizmente não saiu do papel. E atualmente nós não temos usinas de incineração no Brasil, de forma alguma, nem para incinerar o lixo e nem para gerar eletricidade. Então, essa realidade de incineração de lixo ela é muito presente em países desenvolvidos. Na Europa, por exemplo, e na Ásia, é um método bastante utilizado. Cerca de 88% do lixo da Suíça é incinerado. E no Japão, 72%. Então são taxas elevadíssimas. Se você for ver o lixo brasileiro,
que cerca de 60% apenas é manejado, lá um total de 88% e 72% é totalmente eliminado. E isso com geradores acoplados, né, como eu disse, para gerar através do vapor eletricidade. E aqui nós não temos sistemas para aproveitar nem o manejo correto do lixo. Então, mesmo hoje, a queima do lixo a céu aberto ainda é praticada nas áreas rurais e em algumas cidades pequenas. A queima do lixo a céu aberto acaba contribuindo para o aumento da poluição do ar. Então, isso é pior do que dispor o lixo ao meio ambiente, como num lixão. Queimar o lixo ocasiona uma poluição bem maior, porque o gás liberado pela queima do lixo é o gás carbono e o gás metano, que é altamente prejudicial à camada de ozônio. Então, a usina de incineração de lixo, ela funciona da seguinte forma. Então, há um processo de seleção do lixo. Eu tenho que separar os metais, os papéis e os plásticos, que são os materiais que eu posso reaproveitar. E o restante vai para a incineração. Então, antes nós temos um sistema de resfriamento para o material ficar todo numa temperatura uniforme. Em seguida, o restante do lixo que não pode ser recuperado segue para a incineração, onde a energia é gerada e encaminhada à rede elétrica. Então, nós temos uma turbina, né, que está acoplada ao incinerador, que gira utilizando o vapor, né, e logo em seguida entra em contato com o gerador, que vai gerar eletricidade para a rede elétrica. E aí o gás que sai desse processo de queima, ele passa por filtros antes de ser liberado na atmosfera. Apesar de liberar esses gases, a taxa de poluição é bem menor do que a queima do lixo sem nenhum tratamento. Então esse é o funcionamento da usina de incineração do lixo. Usinas de compostagem. Então, as usinas de compostagem de lixo processam a matéria orgânica através de processos químicos que resultam em um humus de altíssima qualidade usado como adubo no desenvolvimento das plantas. No Brasil, a compostagem do lixo é feita por muitas usinas de reciclagem que separam papéis, metais, plásticos e vidros do lixo orgânico. Mas o que acontece? No Brasil, existem cerca de 80 usinas de compostagem, segundo o IBGE. Essas usinas são como se fossem unidades, né, com objetivo de separar o lixo para coleta seletiva. Mas o que acontece? Cerca de grande parte dessas usinas, elas estão fechadas devido ao manejo incorreto. Ou seja, quando chega lá na usina, o pessoal não está separando corretamente o lixo que pode ir para o processo de compostagem, que é o lixo orgânico, do restante do material, que seria plásticos, vidros, papéis. Esse material ele deve ser separado. E quando ele não é separado de maneira eficiente, a qualidade do adubo final ela não é satisfatória. E esse é o principal produto do processo de compostagem. E ele possui uma série de benefícios, uma vez que ele pode ser utilizado na agricultura para otimizar, né, o processo. Aqui nós temos, né, o processo de compostagem do lixo. Então, primeiramente, os dejetos são trazidos por caminhões e são levados à esteira, que é feita uma separação. Essa separação, ela geralmente é manual. Existem pessoas que têm o objetivo de separar esse lixo, ou seja, o lixo orgânico dos demais lixos. E depois tem uma separação magnética, que em alguns sistemas ela não está presente. No Brasil, principalmente, não tem essa separação, que ela tem o intuito de retirar os metais do meio orgânico. Em seguida, esse lixo orgânico vai para uma estufa. Dentro dessa estufa, ele sofre um processo que libera gases. Esses gases também podem ser utilizados para a geração de eletricidade. No caso, é o biogás que sai dessa estufa. E por fim, quando ocorre todo o processo, os resíduos do processo se transformam nesse adubo que eu falei anteriormente, que pode ser utilizado na lavoura e na agropecuária. Agora nós vamos para a parte 2 do projeto, que diz respeito ao aproveitamento e logística de esgoto. Então, a gente vai falar um pouco do cenário brasileiro, para ter uma ideia de como o país se comporta em relação a isso, porque não existe nenhum projeto para gerar energia elétrica a partir do esgoto em larga escala no Brasil, e isso já é realidade em outros países. Mas no Brasil, primeiramente, a gente tinha que investir na coleta de esgoto e no tratamento de esgoto em si, pois os dados são bastante alarmantes.
uma vez que eu não tenho uma estrutura nem para coletar ou para tratar o esgoto, gerar eletricidade se torna bastante difícil. Então, de acordo com os dados do CNIS 2018, a coleta brasileira tem os seguintes dados. Cerca de 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Então, nós temos aí 47% da população brasileira sem qualquer acesso à coleta de esgoto. Então, quase 100 milhões de brasileiros não têm nenhum acesso à coleta de esgoto. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a saneamento básico. 3,1% das crianças e adolescentes não têm sequer um sanitário em casa. E 36 municípios das 100 maiores cidades do país têm menos de 60% da população com coleta de esgoto. Então, são dados bastante alarmantes em relação à coleta. Agora, se tratando do tratamento de esgoto, apenas 46% do esgoto coletado, que já é uma parcela bastante pouca, como eu disse há pouco, 53%, desses 53%, apenas 46% é tratado de forma correta. E somente 21 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos. E em 2017, o país lançou aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de esgotos não tratados na natureza. Então, a piscina olímpica ela tem 2.500 metros cúbicos, que equivale a 2.500.000 litros. Então, é bastante esgoto que foi descartado no ambiente sem qualquer tratamento. E aqui nós temos o índice de atendimento urbano do esgoto em escala nacional. Como vocês podem ver, a região sudeste é a mais privilegiada. Como nós sabemos, se tratando de fatores econômicos, as regiões brasileiras têm discrepâncias. Enquanto o sul e o sudeste possuem maior desenvolvimento, a região norte e nordeste possui estruturas menores em relação ao sudeste e sul. Aí, como vocês podem estar vendo, como eu disse, os estados do norte do país apresentam maior deficiência nos sistemas de atendimento urbano de esgoto. Então, aproveitamento de esgoto. O tratamento de esgoto resulta na formação do gás metano, que é altamente tóxico e prejudicial à camada de ozônio. Tornando-se, portanto, muito interessante o aproveitamento desse biogás conciliado à geração de energia elétrica renovável com a questão do saneamento ambiental através da redução dos gases do efeito estufa. Então, ao chegar na estação de tratamento, é realizada um tratamento preliminar, onde são separados os resíduos sólidos dos líquidos, para então o esgoto ser tratado. Então, durante o tratamento desse esgoto, esse líquido ele é jogado em um biodigestor para ocorrer a separação do lodo da parte líquida. E em seguida, esse líquido é passado para outro biodigestor. E dentro desses dois processos de geração de biodigestores, como vocês podem estar vendo aqui, em primeiro momento, como eu disse, o equipamento já existente na rede de tratamento. Então, toda a rede de tratamento, estação de tratamento, tem esse biodigestor. É colocado esse líquido dentro e tem as bactérias que decompõem esse esgoto, que é transformado em biogás. Então, tem que ter essa captação. Logo em seguida, passa pelos os gasômetros, que esses aparelhos equilibram a quantidade de gás, que varia dependendo do volume de esgoto a ser tratado. E, em seguida, passa para o purificador, que filtra os compostos do biogás, mantendo a concentração de metano e gás carbônico. Então, o biogás ele tem uma concentração adequada. Eu preciso controlar a quantidade de gás carbônico e de metano. Por isso que na seção de tratamento de esgoto é utilizado biodigestores. Então, em seguida, esse gás passa por turbinas, que estão acopladas a geradores e que geram eletricidade. E, além disso, nesse processo, é possível tratar o lodo, que também é um grande problema ambiental, de manejo dos resíduos de tratamento de esgoto. Então, tem algumas vantagens e desvantagens de se utilizar métodos de tratamento de esgoto. Então, as vantagens. Basicamente, o manejo correto do lixo e do esgoto. Eu consigo transformar algo inútil em eletricidade ou gerar fertilizante para estar utilizando no mercado de lavoura.
e manejo algo que traria problemas ambientais e sociais também, uma série de problemas, como eu disse. Já ele possui algumas desvantagens. O que seriam essas desvantagens? A geração ela não é contínua, porque eu dependo dos resíduos. Se os resíduos caem, a minha geração cai. Também depende dos insumos, né? Eu preciso de mais matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela se comporta de forma diferente em diversas regiões. No Brasil nós temos mais matéria orgânica, mas em outros países nós não temos tanta matéria orgânica assim. É algo que depende da população. É uma característica referente ao estilo de vida da população. Então depende de quanto aquele país é desenvolvido. Quanto mais desenvolvido o país, menos matéria orgânica eu tenho. Então também depende da capacidade do gerador e dos investimentos. Eu preciso de geradores para gerar eletricidade. Então esse custo é bastante elevado, apesar do custo-benefício a longo prazo ter um retorno sim positivo. Agora nós vamos falar de alguns exemplos de geração de energia através do lixo no Brasil. Então, nós temos a Termoverde de Caieiras, São Paulo. Essa empresa Termoverde, ela é uma empresa que se dedica, né, à produção de biogás a partir de aterros sanitários. Eles têm uma série de usinas, pelo que eu pude pesquisar aqui, eles têm pelo menos 3 usinas espalhadas pelo Brasil, que têm uma capacidade gigantesca para atender a população com energia gerada através dos aterros. Então, essa usina está instalada em Caieiras, São Paulo. Ela tem uma potência instalada de 29,5 megawatts. Ela teve um investimento de 100 milhões de reais. Então, como vocês podem ver, é um investimento bastante alto. Então, é algo que, para um país como o Brasil, é algo novo, porque estamos ainda crescendo nesses aspectos de geração de energia a partir do lixo. Equivalência. Com a quantidade de energia produzida nessa usina, é possível abastecer uma cidade com 300 mil habitantes. Então, basicamente, uma cidade mais ou menos do tamanho de Palmas. E os resíduos sólidos diários que é despejados nesse aterro é cerca de 4,2 mil toneladas. Então, por dia, são despejadas 4,2 mil toneladas que se transformam em 29,5 megawatts. É um projeto bastante importante para o cenário de produção de energia a partir de resíduos sólidos e é o maior do Brasil. Foi inaugurado em 2016. Temos também a Termoverde de Salvador, que é a segunda maior usina de geração a partir do aterro sanitário. Ela foi instalada em 2011, então ela foi a primeira a ser instalada, depois foi ultrapassada, né, para a Termoverde de Caieiras, é da mesma empresa. Ela possui uma potência instalada de 19,73 megawatts, teve um investimento de 50 milhões, vocês podem ver que o investimento caiu pela metade, apesar do potencial não ser tanto, não ter, tipo assim, tínhamos cerca de 30 megawatts para a usina anterior, e essa tem quase 20 megawatts. Então, quer queira ou não, o mercado desses produtos ele é variável, eles ficam caros com o tempo. Então, podem prestar atenção que anos antes, 50 milhões foram necessários para instalar essa usina. Logo depois, foram necessários 100 milhões e a usina não tinha o dobro de capacidade. Então, o custo desses produtos ele varia de acordo com o mercado. E a equivalência pode abastecer uma cidade com 200 mil habitantes e nesse aterro, onde é aproveitado o biogás, são despejados 2,8 mil toneladas de resíduos por dia. Então, nós temos apenas... Agora nós vamos para a parte de utilização de esgoto. Nós temos apenas uma usina, né, de aproveitamento de esgoto no Brasil, que utiliza um biodigestor e um gerador. Essa usina ela fica numa usina de tratamento em Jacuípe. E essa usina ela não tem uma produção, né, como a produção gerada no lixo. Ela é utilizada unicamente para abastecer a unidade de tratamento. Ela teve um investimento de 4,6 milhões e com a instalação dessa usina, vocês podem estar vendo aqui no canto inferior esquerdo, é bem simples a estrutura, temos apenas um gerador e um biodigestor logo mais acima.
Mas apenas com essa usina foi possível reduzir a quantidade de... o valor da conta de eletricidade da usina, de tratamento de energia em si. Antes eram 27 mil reais a conta de energia e foi reduzido 21 mil reais. Então foi retirado 21 mil reais dessa conta. Cerca de 80% do valor total da conta foi reduzido. Então ela passou de 21 mil reais para 5 mil reais. Então é uma economia bastante grande. Então aqui nós temos o esquema de como funciona essa usina. O esgoto sai das casas e vai para a estação de tratamento. Então durante a decomposição são liberados os gases, como eu disse anteriormente, entre eles o metano. Então a nova tecnologia permite captar o gás. Então esse gás é captado, levado ao biodigestor, que vocês podem estar vendo aí na imagem, na parte superior da imagem está o biodigestor. Ocorre o processo de decomposição da matéria orgânica, o biogás é gerado, e aí ele é captado, levado para o gerador, e acoplado ao motor, e depois acoplado ao gerador para gerar eletricidade. Nesse caso não é utilizado em larga escala, mas já é um começo. E nós temos projetos na área. Esse projeto é de agora, de 2020. Creio que com o cenário atual do país vai atrasar um pouco. Isso se não acontecer como aconteceu com a usina de incineração lá em São Paulo. Então, esse projeto está previsto para ser instalado em São José dos Pinhais, que é uma cidade que fica próxima a Curitiba. E ele tem a perspectiva de ter uma potência instalada de 2,8 megawatts e abastecer cerca de 2.000 residências. Vai poder tratar 1.000 metros cúbicos de esgoto e manejar 300 toneladas de lixo. Então, é um projeto bastante grande. Em países como a Alemanha, Holanda e Suíça, o tratamento de esgoto para geração de eletricidade já é algo bastante comum. Aqui no Brasil nós ainda não temos projetos em grande escala, né, para manejar o esgoto e gerar eletricidade, mas nós temos esse projeto que parece ser bastante promissor. Agora nós vamos assistir a 2 vídeos. No primeiro vídeo vai ser possível ver o funcionamento de uma usina de incineração de lixo no Japão e suas possibilidades para a geração de eletricidade. Já no segundo vídeo vamos ver o funcionamento de uma usina termoelétrica que funciona através do biogás gerado no aterro sanitário de Minas de Leão, no Rio Grande do Sul, e também as suas possibilidades para conversão em eletricidade. Agora, o bom exemplo no tratamento do lixo vem do outro lado do mundo. Nosso correspondente no Japão, o Márcio Gomes, visitou um lugar que transforma lixo em energia e conta tudo aqui ao vivo pra gente. Como é que funciona isso, Márcio? Olha, Ana Paula, Chico, morando aqui há quase 4 anos, sempre me impressionou muito ver como as pessoas, como as ruas das cidades são absolutamente limpas. Aqui a preocupação das pessoas vai além da reciclagem, o cuidado é não produzir muito lixo. Mas é inevitável ter sujeira, dejetos, coisas que a gente joga fora. E a visita a uma moderna usina de tratamento mexe com a cabeça da gente. Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés. A parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas.
No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. A queima do lixo pode ser perigosa, pode jogar poluentes na atmosfera, mas os japoneses dizem que colocaram filtros poderosos nas chaminés. O custo total de uma usina como essa, com área de lazer e tudo, é salgado, quase 800 milhões de reais. Aí alguns podem dizer, o lixão é mais barato, mas no longo prazo não é mais barato não. Pelo impacto ambiental de um lixão, nos rios, no solo, na saúde das pessoas. Lixo abandonado não gera energia, não bota aqueles velhinhos para se encontrar, para se exercitar. Chico, Ana Paula, lixo não precisa ser problema se for bem administrado. Pode ser até alguma forma de solução, né? Obrigado, Márcio. A área aqui do aterro sanitário de Minas do Leão, da CRBR, é uma antiga área de extração, tá, de carvão que está sendo recuperada com a disposição e tratamento final de resíduos sólidos urbanos. Toda essa área onde está sendo feito o tratamento é uma área preparada, impermeabilizada, sofre todo um controle de engenharia inicial para poder fazer a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Aqui no nosso empreendimento a gente recebe algo em torno de 300 viagens por dia, de vários tipos de veículos, tá? E temos em torno de 128 clientes, divididos em públicos e privados. Recebemos algo em torno de 3.300 a 3.500 toneladas dia. A gente tem uma rede de captação de gás de 10 km que traz o gás para uma central. Aqui na central a gente tem uma central de queima do gás e uma central de geração de energia. Gera energia limpa com o biogás do aterro. Hoje a gente tem 6 motores movidos a gás, que gera energia, e a gente tem potencial para dobrar essa energia. Então hoje a gente tem 8,5 megas por hora, que equivale a 100 mil habitantes, e tem potencial para chegar em 15 megas por hora, que seria para abastecer 200 mil habitantes. Previsão para fazer essa ampliação em 2020. Aqui temos as referências que foram utilizadas no projeto. Então, estamos chegando aqui ao final da nossa palestra. Obrigado a todos pela atenção.